Você já parou para pensar quem foi o verdadeiro Júlio Verne? Quase todo mundo conhece a imagem do vovô da ficção científica, o homem que sorria enquanto imaginava submarinos, máquinas voadoras e viagens fantásticas para a Lua. Mas eu te desafio a olhar para o outro lado da moeda. Existe um Júlio Verne que os livros escolares esconderam de você. Um homem que no fim da vida deixou de ser um sonhador otimista para se tornar um profeta sombrio do nosso fim. Em Paris do século XX, ele previu a nossa solidão no meio da tecnologia e em 500 milhões da Begum, ele nos avisou sobre armas que poderiam destruir cidades inteiras. Hoje vamos mergulhar na sua visão mais definitiva. Vamos falar sobre o eterno Adão. Este é o texto onde Verne revela por tudo o que a gente constrói nos dias de hoje pode, a qualquer momento, virar apenas pó. Vácuo e silêncio. Olha ao seu redor agora. Nos sentimos os donos do universo, não é? Temos satélites mapeando cada centímetro da Terra em tempo real, inteligências artificiais que conversam conosco como se fossem humanas, e aparelhos no bolso que guardam todo o conhecimento acumulado pela nossa espécie. Nos dias de hoje, a gente acredita piamente que o progresso é uma escada infinita que só sobe. Mas Verne, em seu leito de morte, percebeu que essa escada pode ser, na verdade, um círculo vicioso e cruel. Ele começou a notar que, quanto mais a gente depende das máquinas, mais a nossa alma parece encolher. Nos dias de hoje, a gente confia tudo a algo que nem pode tocar, a nuvem. Nossas fotos, nossas memórias, nosso dinheiro, nossos documentos, tudo é digital, tudo é invisível. Verne teve uma visão pessimista sobre isso há mais de 100 anos. Ele entendeu que essa infraestrutura é um castelo de cartas. Se a eletricidade parar ou se a rede silenciar por um tempo, o homem moderno se torna o ser mais indefeso e inútil da natureza. Ele previu que a gente ia trocar a sabedoria ancestral pela conveniência imediata e que isso ia nos cobrar um preço altíssimo. Estamos ficando atrofiados pelo próprio conforto que criamos. Verne não era um pessimista gratuito ou alguém que odiava o futuro. Ele era um homem que amava profundamente a ciência, mas que começou a ficar assustado com o que ela estava fazendo com a nossa essência. A grande lamentação dele, a sua queixa final, era que estávamos criando um mundo de pessoas tecnicamente conectas, mas terrivelmente sozinhas. Ele viu que o progresso técnico não trazia, necessariamente, o progresso do coração ou da ética. Pense bem. Hoje a gente sabe o preço de todas as coisas, mas parece que esquecemos o valor de quase tudo. Temos milhares de amigos virtuais, mas raramente temos alguém para sentar à mesa e falar sobre a vida, olhando nos olhos, sem o brilho de uma tela entre nós. Verne previu esse vazio emocional profundo. Ele entendeu que chegaria um dia em que teríamos todas as respostas na palma da mão, mas não saberíamos mais quais perguntas eram importantes de verdade. O excesso de informação criou uma geração de cegos que enxergam apenas o que o algoritmo permite. Antes de continuarmos para a parte mais perturbadora dessa profecia, eu preciso que você se inscreva aqui no canal. Estamos reconstruindo nossa comunidade para trazer esse tipo de reflexão profunda que você não encontra no resto da internet. Sua inscrição garante que a gente continue produzindo e crescendo juntos. Clique agora e vamos em frente. O conceito de o eterno Adão é a parte mais forte da visão de Verne. Ele acreditava que a humanidade é como um eterno iniciante que se recusa a aprender com o passado. A gente constrói impérios de pedra, inventa naves que cortam o céu, cria cidades que brilham como joias no meio da noite. E então, o tempo passa, o orgulho sobe a cabeça e tudo desmorona. E lá está o ser humano de novo, voltando ao ponto zero, tendo que redescobrir como plantar, como caçar e como sobreviver com as próprias mãos. Ele nos avisa que o progresso é uma pele muito fina e frágil, e por baixo dessa pele de vidro e aço ainda mora aquele homem das cavernas que tem medo do escuro e que morre de fome se o supermercado não abrir. Verne nos desafia a olhar para as nossas cidades modernas e perguntar: isso aqui realmente vai durar? Ou estamos apenas empilhando areia enquanto a maré sobe? Nos dias de hoje, essa pergunta é mais urgente do que nunca.
Estamos tão ocupados olhando para as luzes artificiais que esquecemos que a escuridão do tempo sempre acaba voltando para cobrar seu lugar. Mas, como Júlio Verne imaginou esse fim de forma prática? De que jeito ele descreveu a queda da nossa civilização e o que acontece com os seres humanos depois que as máquinas param de funcionar? Para você entender o tamanho desse alerta, eu preparei um segundo vídeo com um resumo detalhado e profundo da história original de O Eterno Adão. Lá você vai conhecer a jornada de um sábio do futuro que descobre os nossos restos e fica horrorizado com o que encontrou. Você não pode perder a segunda parte, porque ela completa tudo o que falamos aqui e mostra o destino final que Verne previu para todos nós. Clique no link abaixo e conheça mais esta obra.